episódio do Saúde em Jogo. Saúde em Jogo é o podcast do movimento Médicos Atletas. Nosso compromisso é falar sobre a importância do exercício para a nossa saúde, independente se a gente tem doença ou não. E nesse primeiro episódio, eu vou ter o prazer de estar comigo fazendo essa entrevista a Mônica Ribeiro, que é mastologista e uma corredora. Olá, Cris, é um prazer estar aqui com todo mundo, já nesse primeiro episódio falando de esporte, saúde e o comprometimento que o exercício pode dar para o nosso bem-estar. Mônica, quem que vai estar com a gente hoje, então? Conta. Então é isso. Hoje está com a gente a doutora Renata Canguçu, é médica oncologista especializada em tumores femininos de Salvador, e a gente também tem o Pedro Forte Júnior, que é profissional de educação física, faixa preta de jiu-jitsu, gosta de caminhadas ao ar livre e muitos outros, musculação, ciclismo, ou seja, todos aqui praticam bastante esportes, além de lidar na área de saúde. E o nosso tema de hoje é superando desafios, o papel do exercício no enfrentamento do câncer. Então, trouxemos dois especialistas, um da medicina, outro da educação física, para falar sobre exercício impactando o câncer. E a gente vai falar sobre todas as fases do câncer. Mas antes da gente começar a falar, quero convidar você a se inscrever nesse podcast para que você tenha sempre notificado quando tiver um novo episódio. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que precisam desse conhecimento que é tão importante. Então, vamos começar. Quero saber, não vou nem direcionar a pergunta. Me falem, é possível que o câncer impacte na prevenção do câncer? Olá, Cris, Mônica, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema tão importante que é da relação da prática de atividade física com o câncer. E quando você pergunta se o exercício é capaz de impactar na prevenção do câncer, sim. Não tenho dúvidas de que essa é uma grande arma na prevenção de diversos tipos de câncer. Nós temos a publicação recente de um documento que foi feito em parceria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o INCA e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que fez uma revisão ampla sobre esse tema, identificando que sim, a prática de atividade física é capaz de evitar 1 em cada 8 casos de câncer. Muito legal esse tema, realmente. Assim como a doutora Renata ela mencionou, existem realmente diversos artigos. Meu mestrado foi justamente na parte de bioquímica, no Laboratório de Biologia do Câncer, estudando substâncias liberadas pelo exercício físico na prevenção e no tratamento de câncer de mama, em 2 linhagens de câncer de mama. E realmente existem muitos artigos comprovando a eficiência, tanto para prevenção como no tratamento, na melhora da resposta do tratamento do paciente oncológico. Pedro, vou logo fazer aquela perguntinha para tentar chamar as pessoas para entenderem que não é só endorfina que o exercício libera, porque essa é uma das frases que a maioria das pessoas fala, é porque eu liberei endorfina e por isso me fez bem. Então, você lá no laboratório de bioquímica conseguiu identificar substâncias que são liberadas com exercício que vão trazer essa vantagem. 1 a cada 8 casos de câncer pode ser prevenido. Isso é real prevenção. Não é prevenção com medicamento, não é prevenção sofrendo, é, na verdade, uma prevenção trazendo muito prazer e muitos outros ganhos. Mas fala pra gente, Pedro, pelo menos uma substânciazinha que o pessoal pode começar a falar, nossa, fiz exercício e liberei. Existem muitas substâncias, são chamadas de miocinas, né? São substâncias que são liberadas pela contração muscular durante a atividade física, durante o exercício. Entre elas, a gente pode citar a irisina, que foi o alvo do meu estudo. Justamente a irisina, ela está sendo descoberta cada vez mais como uma substância, um hormônio responsável por diversos benefícios do organismo. Entre eles, a questão da prevenção e do tratamento, a diminuição do avanço tumoral. Muito interessante para as pessoas que praticam a atividade física, tanto na parte de prevenir o desenvolvimento dessa doença,
não quer dizer que não vá ter, porque existem diversos fatores, mas também, se houver, uma pessoa ativa tem uma resposta muito melhor, tanto ao tratamento quanto à resposta ao desenvolvimento tumoral. Isso é muito importante o que você está falando, Pedro, porque a gente, por exemplo, na área de câncer de mama, a gente tem estudos que já comprovam a diminuição realmente de recidiva, ou seja, de novo, né, de voltar o câncer, em pacientes que praticam atividade física intensa e regular. E aí eu vou aproveitar, né, Cris, a gente pergunta também para vocês, como é fazer exercício? Qual tipo? Eu sou médica, sou profissional de saúde, qual tipo de exercício que eu vou recomendar para o meu paciente? Eu vou colocar ainda mais uma provocação para vocês dois, hein? Eu quero saber, e aí acho que a Renata traz isso muito bem, porque você está no consultório, né? Que tipo de exercício você recomenda para o paciente que teve diagnóstico de câncer? Né? A partir do momento que as pessoas ficam muito fragilizadas, eu não tenho qualquer dúvida disso, é um diagnóstico muito difícil. Mas a gente tem certeza, a gente já começou a falar sobre isso, como o exercício vai impactar na evolução da pessoa que teve diagnóstico de câncer. Mas como é que se fala isso para o paciente que acabou de chegar no seu consultório? Pedro, você tem que dar respaldo para isso também, mesmo não estando lá no momento do diagnóstico. Diagnóstico de câncer, como você disse, é algo realmente desafiador a gente falar de atividade física, mas o que eu acho de extrema importância para que a gente consiga convencer essa pessoa a se exercitar diante do diagnóstico é que nós temos um receio muito grande da toxicidade relacionada a todo o tratamento oncológico. E o que nós temos de evidência é que a pessoa que se exercita durante o tratamento oncológico certamente terá menos efeitos colaterais. Então, fadiga é um dos efeitos mais comuns, praticamente presente em todos os pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, e a recomendação padrão para se evitar e combater a fadiga induzida pelo tratamento oncológico é justamente praticar atividade física. Não só fadiga, mas diversos outros sintomas são amenizados com a prática regular de atividade física. Então, por mais que seja desafiador, quando a gente traz os dados e evidência científica para a paciente, acaba sendo motivacional também. E quanto a qual tipo de exercício a gente recomenda nesse momento, a recomendação oficial é da combinação de um exercício aeróbico com uma atividade de força. No entanto, apesar dessa ser a recomendação padrão e ideal, a gente sempre fala que qualquer movimento conta. Então, qualquer movimento que a paciente consiga fazer, certamente vai ajudar. Não, perfeito, perfeito. Exatamente isso. Existem estratégias que a gente pode estar utilizando para poder justamente estar incluindo essa atividade física no paciente. Como esse paciente oncológico, normalmente, segundo alguns estudos, eles são em torno de 80% são pessoas sedentárias, eles apresentam um comportamento sedentário, ou seja, o mínimo de atividade física necessário, eles não alcançam esse mínimo. Qualquer movimento que ele faça de início vai ter uma resposta positiva junto ao paciente durante o tratamento. Então, lógico que precisa ser feito também uma programação de progressão desse treinamento também para que não se perca esse benefício da atividade física. Porque eu tenho que alcançar uma intensidade, um volume adequado para cada paciente, levando em consideração a individualidade biológica de cada um, né? E aí, quando a gente está falando sobre isso, eu vou trazer um pouquinho da abordagem que a medicina do exercício traz, apesar de que muitas pessoas pensam que medicina do exercício é para atletas. Na verdade, a gente atende também pacientes no ramo da reabilitação. E os pacientes oncológicos, inclusive, não só têm vantagem de fazer para tolerar maior número de sessões de quimioterapia, garantindo com maior frequência, completar todo o ciclo necessário para o seu tratamento, como também é possível fazer uma pré-habilitação, então é um treinamento, são exercícios, exato como o Pedro falou, ajustados para aquilo que você pode fazer, e eles fazem isso antes das suas cirurgias, quando o câncer tem a indicação de cirurgia, claro. Então, a gente entende que o exercício ele pode vir tanto para os pacientes
que querem prevenir, eles podem vir para os pacientes que estão já com diagnóstico e estão fazendo quimioterapia, radioterapia, e eles também podem vir para os pacientes que estão na fila de uma cirurgia. E a gente sabe, quando a gente está falando sobre planos de saúde, que demora a autorização de vários procedimentos, e esse tempo que a pessoa fica tão angustiada em casa, na véspera de uma cirurgia, é possível sim de treinamento. E para que eu vou treinar para isso? Na quimioterapia, eu aumento a possibilidade de completar todos os ciclos da quimioterapia, minimizando fadiga, minimizando os efeitos de enjoo também, que é muito comum. Quando a gente está falando da radioterapia, da mesma forma, a fadiga vem, a gente também minimiza a frequência, a magnitude dessa fadiga. Quando a gente está falando na preparação pré-operatória, a gente está falando sobre maior probabilidade de ir à cirurgia. Tem alguns pacientes que não teriam condições, treinam e têm condição de ir à cirurgia, olha que coisa interessante. E da mesma forma, a gente também diminui o tempo de internação. São pacientes que antes ficariam ali 2, 3 dias internados num CTI, vão poder ficar um dia só, porque vão ter condição, porque treinaram para isso. E é a minha grande alegria, no final das contas eu faço isso todos os dias. É muito feliz ver esse impacto. E o Pedro trouxe, para as pessoas que não conseguiram entender, quando a Renata falou ali, de todo o movimento conta, eu vou trazer um pouquinho de números que as pessoas às vezes gostam de seguir. Se você colocar um reloginho que conta seus passos, provavelmente você vai se surpreender que você anda menos de 4.000 passos por dia. E 4.000 passos por dia é o mínimo necessário para se manter a sua condição aeróbia de hoje, para não perder. Qual é o recomendado para dizer que a pessoa é ativa, para dizer que ela está se movimentando mesmo? 10.000 passos. Então, percebe que você realmente tem que se engajar. Qualquer movimento conta com motivação, com intenção. Então, é sobre isso que a gente está falando. O exercício, ele precisa ser direcionado para você, dentro daquilo que você pode, mas ele tem que estar na sua programação, principalmente se você tem um diagnóstico de câncer. Agora, vamos à fase depois. Terminou a quimio, terminou a rádio, fez-se a cirurgia. Precisa continuar treinando? É essencial que continue treinando, porque quanto mais ativo você tiver, e isso a gente tem uma relação também com a questão de quantidade de exercício e intensidade de exercício. Então, portanto, quanto mais tempo e maior intensidade for feita de atividade física, melhor será a proteção. E depois de concluir o tratamento, a gente tem um benefício que é inestimável, que é com relação à redução do risco de recidiva da doença quando você está fisicamente ativo. Todo mundo que teve o diagnóstico de câncer um dia tem o receio da recidiva da doença. E quando a gente traz os dados de que a prática regular de atividade física pode reduzir substancialmente o risco de recidiva, alguns dados mostrando redução do risco de 48% até 50%, isso é algo impactante que poucas drogas trazem de benefício, isso certamente é algo que vai fazer com que esse paciente se motive a se manter fisicamente ativa após o término do tratamento. Então, redução do risco de recidiva, quando a gente consegue se manter fisicamente ativo, é algo que nós temos uma evidência científica substancial e inequívoca de que pode ser benéfico. Portanto, nós não podemos abrir mão de algo tão impactante, é algo que não é remédio, mas tem um efeito de remédio, só que está, na verdade, não em cápsula, não em medicação injetável, mas nas nossas escolhas diárias. Então, é importante que a gente leve esses dados para a nossa paciente para que seja algo mais fácil de ser incorporado na prática dela. Perfeito, exatamente. Deve ser adquirido um novo estilo de vida, né? O estilo de vida é extremamente importante. Hoje é considerado um dos grandes problemas é a modificação desse estilo de vida. Pessoas que estão sedentárias há muito tempo, ou não têm um histórico familiar de níveis de atividade física desde pequeno, se tornam cada vez adultos com mais dificuldade de modificação desse estilo de vida. Tanto existem várias áreas de estudo justamente sobre como influenciar na modificação desse estilo de vida.
E isso é extremamente importante que se mantenha a prática, mesmo após o tratamento, né? Porque justamente para poder prevenir, diminuir essa recidiva tumoral, para poder melhorar a sua condição física, para melhorar e prevenir que não se desenvolva outras doenças associadas ao sedentarismo, que não são poucas, e fora essa questão da grande farmácia que o organismo produz. O músculo, ele é considerado já há alguns anos como um órgão endócrino. Então, ele tem essa capacidade, essa liberação dessas miocinas, que são várias, eu falei apenas de uma, da irisina, né? Mas são várias, podemos citar aí a interleucina 6 também, com características anti-inflamatórias que têm a capacidade de agir em todo o organismo como um medicamento dosado e adequado ao paciente, à população, à pessoa, para que ela tenha mais qualidade de vida, mais resistência ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas que estão associadas ao sedentarismo, ao estilo de vida com pouco movimento. Pedro, você citou uma substância que o nosso corpo produz, que eu estou até hoje tentando entender porque que deram o mesmo nome, mas a interleucina 6, a maioria das pessoas que têm doenças autoimunes, elas conhecem muito já esse nome. Pacientes de doença autoimune adoram estudar medicina, então eles já conhecem muito esse nome. E ela, quando não é secretada pelo músculo, ela é extremamente deletéria. Na hora que o músculo secreta a mesma interleucina, que eu não sei porque mantiveram o mesmo nome, ela é super protetora. Então, essa é a magia do exercício. Ele consegue transformar, inclusive, aquilo que é causador da sua doença, como a interleucina 6, em algo extremamente produtivo, benéfico, preventivo. Então, quando a gente traz a informação sobre exercício aqui, e eu vou trazer, por último, essa questão que o Pedro mencionou sobre como a gente pode motivar as pessoas. Saiu um artigo em 2022 falando sobre o impacto de nós médicos estarmos ativos, nos exercitando, como nós impactamos os nossos pacientes. E não é só a nós médicos, os próprios educadores, nutricionistas, seus familiares, vocês para os seus filhos, porque realmente o exemplo arrasta. Então, sim, as pessoas envolvidas com pessoas que estão em tratamento de câncer precisam estar ativas, porque faz muito mais sentido se você está ativo, se você é comprometido com o exercício para a sua saúde, falar para o seu paciente. O seu paciente vai perguntar, e você faz? Sim, faço, 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. Sim, eu faço. E cada um escolhendo a sua atividade, né? Me causa muita felicidade poder trazer nesse podcast informações tão primordiais para prevenção de doenças graves, como o câncer, mas também tratamento e prevenção da recidiva. Né? Esse dado a Mônica tinha trazido, a Renata vem e respalda. Gente, 49% de redução de recidiva, né, nos cânceres relacionados ali a mamas, femininos, mas os masculinos, a gente já está começando a avançar no câncer de colo. Faz muito impacto se manter ativo, se manter praticando o exercício regularmente. E aí, Pedro certamente vai concordar comigo, atividade física é aquilo que a gente faz no dia a dia, essa vida ativa, esses 10 mil passos para a gente buscar. Quando a gente fala de exercício, é aquilo que o Pedro tinha mencionado, ele tem que ter uma regularidade, ele tem que ser prescrito para você. Então, eu quero que a gente some ao longo da nossa vida. Maior atividade física no nosso dia a dia, mas também exercícios que a gente goste, que a gente se comprometa, como a corrida da Renata, da Mônica, como o jiu-jitsu do Pedro, como o meu ciclismo. Então, exercícios que nos engajem, fora uma vida no dia a dia mais ativa. Vocês concordam, menino? Cris, apenas como complemento, em relação à interleucina 6 que você comentou, realmente, é porque depende muito da origem e da onde ela é secretada, né? A interleucina 6 pró-inflamatória é secretada principalmente no tecido adiposo, e ela existe a presença de TNF-alfa, enquanto já enquanto miocina liberada pela contração muscular, não existe a presença
de TNF-alfa, tornando ela anti-inflamatória. Só um rápido apanhado para poder as pessoas entenderem um pouquinho da diferença, né? E outra coisa interessante também sobre essa questão do exercício, realmente aumentar o nível de atividade física, o número a quantidade de movimento que eu tenho durante o meu dia, seja do trajeto ao meu serviço, ao almoço, na volta para casa, nos meus intervalos, nos meus descansos, isso aí é extremamente importante. E sim, o exercício físico, aquele programado, com objetivo, acompanhado, individualizado, conforme condição, conforme treinamento da pessoa. Isso é extremamente importante. E uma relação muito importante que eu gosto de frisar, independente do que as pessoas gostem ou não de fazer, é extremamente importante. Estudos mostram que se você quer ter uma qualidade de vida após 60 anos, agora também, né, mas principalmente no processo de envelhecimento, você deve ter uma quantidade de massa muscular adequada e uma parte cardiovascular adequada. Os dois juntos vão garantir maior liberdade e maior longevidade com qualidade. A própria OMS alerta e já avisa, né, que as pessoas estão vivendo mais, só com menos qualidade de vida. Porque justamente elas estão cada vez mais com o advento tecnológico evoluindo, não que isso seja ruim, mas eu acredito que o ser humano ainda não se adaptou a esse avanço tecnológico, usando de uma forma ainda negativa. Isso aí os números já mostram, né? 60% da população com obesidade. E a obesidade é uma doença que é a porta de entrada do desenvolvimento de diversas outras, principalmente de todas as doenças crônicas, né? Então, quer dizer, ele tem que estar associado, divirta-se, mas tenha consciência de que eu preciso dessa massa muscular adequada, dessa parte cardiovascular adequada para prevenir o desenvolvimento dessas doenças crônicas e garantir uma qualidade de vida melhor. Pedro, eu adorei o que você falou e vou reforçar uma coisa muito legal. A gente deveria fazer exercício e dar exemplo, Cris, desde a infância, não é verdade? Se a gente chega a uma fase adulta já ativo, já engajado em esportes, a gente já sabe que a gente tem mais chance de ter uma qualidade de vida melhor e menos doença, inclusive a obesidade bem citada. Quando a gente também chega, que é uma outra preocupação, na meia-idade, e depois da menopausa, por exemplo, para as mulheres, ou após os 60 anos para os homens, a gente sabe que realmente aumenta essa perda de massa óssea e muscular, né? A sarcopenia muscular, e com isso pode diminuir a funcionalidade e a independência do ser humano. E aí eu vou citar também que os pacientes com câncer em tratamento, sim, tem aquele cansaço, fadiga, tem o aspecto emocional da doença que está se tratando, e aí o paciente fala, eu ainda vou fazer exercício, vou mudar meu estilo de vida agora? Sim, vai, porque você vai ter benefício. E a outra coisa que eu queria, e os benefícios a gente já falou bastante aqui, e eu espero que a gente consiga estimulá-los. Mais um detalhe que eu acho que é muito importante, estimular exercícios em grupo. Essa é uma grande coisa que o esporte, por exemplo, pode dar. Concordo com a Renata que a gente deve estimular o paciente a fazer algum exercício, porque qualquer um, começar a experimentar, inclusive eu falo para experimentar exercícios variados e ver se ele se encontra, né, como a gente fala, ou goste mais de um exercício, de uma atividade. E que pratique, por exemplo, um exercício de força, como a musculação ou o pilates, como realmente preparatório para uma funcionalidade e independência do envelhecimento, que é outra preocupação também que a gente tem, e também uma consequência de alguns tratamentos do paciente que tem câncer. Só reforçando, então, a tudo que vocês falaram, e já que a gente falou tanto sobre a questão de qual atividade, tempo, e falamos com relação à necessidade de ser algo mais frequente e intenso, só para não deixar de mencionar a recomendação com relação a tempo de prevenção mesmo de câncer. Então, para isso, nós temos a recomendação de um mínimo
de 150 minutos por semana de uma atividade aeróbica de moderada intensidade, sendo que a realização de 300 minutos dessa atividade aeróbica de moderada intensidade tem uma proteção adicional, então 150 a 300 minutos de atividade por semana, somados a 2 vezes por semana de um exercício de resistência, como musculação e pilates. Então, é importante a gente lembrar de ter essa meta na mente, né, dentro de que se a gente puder fazer algum movimento, ótimo, mas ter a meta de que se a gente puder fazer um pouco mais, nós teremos certamente uma proteção adicional. E falando um pouquinho sobre a questão de que Cris mencionou, desse estudo que foi feito com relação ao estilo de vida do médico, esse é um estudo que eu tive o prazer de fazer em parceria com a LACOG, e nós entrevistamos diversos médicos, fizemos um questionário falando diversos aspectos com relação ao estilo de vida do médico que trata câncer de mama, para avaliar o quanto do estilo de vida desse médico impactaria na recomendação que ele faz com relação à mudança de estilo de vida para sua paciente com câncer de mama. E o que foi visto aqui dentro dos aspectos de estilo de vida do médico é que a prática de atividade física foi o que mais realmente impactou nessa recomendação. Então, o médico que não se exercita, ele tinha um risco de 2,5 vezes mais de deixar de fazer a recomendação de mudança de estilo de vida para sua paciente, algo que a gente sabe que é terapêutico, então é tão importante, a gente não pode abrir mão. Portanto, nós temos sim um papel essencial, não só de fazer a recomendação adequada para a nossa paciente de se manter fisicamente ativa, mas também de dar o exemplo, fazendo autocuidado e fazendo a promoção de estilo de vida a partir de nós mesmos também. Nós encaminhando para o final, agradeço muitíssimo, Renata, Pedro, Mônica, sempre um prazer estar junto com você. E vou convidar a vocês para darem seu recado final para pacientes, para médicos, para educadores físicos. Escolham para quem é o recado e não deixem de informar as redes sociais, onde os pacientes, onde os médicos, onde os educadores podem encontrar vocês. Bom, eu gostaria de deixar a mensagem para todos vocês que hoje nós temos uma evidência científica muito robusta de que a prática de atividade física, quando feita regularmente, é sim remédio. Não está em cápsula, mas é algo extremamente efetivo para a prevenção de diversos tipos de doença, dentre elas o câncer. Para alguém que teve diagnóstico de câncer, evitar efeitos colaterais relacionados ao tratamento oncológico e reduzir risco de recidiva é possível se mantendo fisicamente ativa. Portanto, nós não podemos abrir mão dessa prática. E para nós, médicos, é importante que a gente comece a cuidar de nós mesmos, até mesmo para que nós possamos ter um melhor cuidado para o nosso paciente. Portanto, médicos ativos, pacientes também mais saudáveis. Meu Instagram, doutora Renata Canguçu, com 2 S's. A mensagem é para todos os profissionais de saúde envolvidos com a questão da saúde que devem se manter atualizados, pesquisar, procurar informação, estudar, porque isso é extremamente importante para o auxílio de qualidade que a gente possa dar para o paciente, para o cliente que for procurar a sua orientação, para que a gente tenha informações de qualidade e que vão realmente estar ajudando e não prejudicando a pessoa que está em busca de uma mudança no estilo de vida. O exercício é extremamente importante, cada vez mais vem sendo demonstrado isso nos estudos, vem sendo reconhecida a sua importância, a importância do estilo de vida, a importância da atividade física, do exercício físico, e isso é gratificante para mim, enquanto profissional de educação física, que busca por incluir cada vez mais a questão do exercício físico enquanto parte integrante da parte da saúde integral de pacientes e clientes que busquem tanto a prevenção, o tratamento de diversas doenças, incluindo também aí o câncer e outras doenças que vêm avançando de forma gigantesca devido ao estilo de vida pouco ativo. A minha rede social é o ProSaúde, by Pedro Fortes, onde eu busco realmente trazer informações pertinentes à importância do exercício,
aliado para uma prevenção, um tratamento, uma qualidade de vida e uma longevidade mais saudável. Muito obrigada, viu, gente? Então, Mônica, conta também um pouquinho, a gente tem que deixar as nossas redes sociais, né? Eu acabei de me dar conta que eu nem comentei que eu era para-atleta, né? Mas, enfim, para-atleta, e só sou para-atleta porque o exercício me mostrou que, independente de ter doenças ou limitações, isso modificava e garantia uma vida muito melhor e muito mais produtiva. Então, quando a gente fala sobre, quando a gente está falando com os pacientes sobre dificuldades de realizar o exercício, sobre as dificuldades que uma limitação por conta do seu câncer possa trazer, a gente realmente sabe o que essa pessoa está passando e entende que fazer exercício, mesmo nessa adversidade, vai garantir um futuro muito melhor, mais produtivo, mais ativo, mais saudável. Então, esse é o meu recado. Nas redes sociais, vocês vão me encontrar como doutora Cris Prado, tanto no Instagram quanto no YouTube. E falando em YouTube, vamos lembrar, a gente também tem um canal do Médicos Atletas no YouTube. Acompanha lá, tem várias histórias interessantíssimas que vão te estimular a fazer exercício. E, Mônica, deixo com você o nosso final. Me conta um pouquinho aí o que você achou desse nosso primeiro episódio. Nossa, Cris, estou super emocionada. Achei maravilhoso. Primeiro, da gente reforçar tudo. Prevenção, tratamento, acolhimento de todos, né, pacientes que estão com câncer e saber que eles podem fazer exercícios e também estimulá-los. Estimular também nossos colegas profissionais da saúde a comentar com os pacientes como parte de um tratamento, de uma abordagem clínica, que ele pode e deve fazer atividade física, praticar exercícios. Isso é muito importante porque alguns pacientes com câncer, às vezes, ficam em dúvida o que eles podem fazer ou se podem fazer, e também o profissional que está lidando com eles numa academia ou numa assessoria. A comunicação entre os profissionais de saúde pode ajudar bastante também a esse paciente. Agradeço muito a forma que todos colocaram e se disponibilizaram. Todos aqui são exemplos de atividade física. Eu aprendi isso exatamente já falando, né, de rede social. O meu Instagram é Mônica Pires Ribeiro. E na pandemia, eu acabei colocando um pouquinho da minha atividade de exercício e muitos pacientes começavam a me perguntar se eu estava começando a fazer exercício, como a corrida, por exemplo. Eu disse, não, eu já corro há muitos anos, eu só não comunicava talvez tanto. E eu percebi que muitos disseram que aquilo era um estímulo e pediram até para eu continuar estimulando dessa maneira. Então é isso, a gente realmente pode servir como exemplo. Agradeço a todos, você foi ótima, Cris. Médicos atletas servem exatamente como exemplo.